E aí, Alan, tudo bom? Tudo bom, Thiago? Tudo jóia. Então tá bom, nós somos os hosts do MentorCast, que é um podcast de gestão e assuntos aleatórios também. Hoje a gente está aqui com a Juliana Rosa. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, prazer, né? Não conheci, só conheci o Thiago. Que bom estar aqui, que bom poder compartilhar, viu? Espero que eu possa ajudar aí vocês. Legal, o tema hoje vai ser experiência do consumidor. Customer Experience, CX. A famosa experiência do cliente, né? Antigamente chamava experiência do cliente, né? Agora é muito mais bonito. Exatamente. Tá bom, bem legal. Conta um pouquinho da tua história, vamos contextualizar aí. Como que eu cheguei aqui, né? E como você chegou em experiência do cliente. Exatamente. Experiência do cliente, ele é um tema novo, relativamente, se você for buscar a biografia, essa referência, ela vem sempre de fora, né? A gente tem tentado trazer isso para nossa realidade, mas a experiência do cliente, ela é a jornada do cliente numa ação, nessa relação dela, esse conjunto de percepções com uma marca, né? E até então eu nem tinha consciência disso tudo, né? Eu tenho 37 anos, eu estou trabalhando praticamente na mesma área há 12 anos já. Eu comecei como um atendimento, né? Antes de estar para essa área, né? Eu sou formada em administração de empresas e pós-graduada em gestão de projetos. Nada a ver com situações ou processos que eu atuo hoje. Então, eu comecei trabalhando no saque. Anteriormente eu tive experiências na área de tesouraria, né? Trabalhava como caixa, saí da faculdade e já fui para a organização pública, mas sempre lidando com pessoas. Eu fiquei um período que eu fui empreender, né? Então eu resolvi customizar. Peraí, eu vi lá que você ficou 10 anos no serviço público. Sim. Né? Conta um pouquinho dessa sua experiência nesse serviço público, porque eu imagino, né? De repente, normalmente a pessoa que está 10 anos jamais vai fazer uma transição de carreira, 10 anos. Como que foi esse insight? Você falou, não, agora... Cara, eu acredito muito nas coisas que... eu acho que a nossa vida, ela tá escrita, eu tenho muito essas crenças, né, da conexão com o universo, e o que tem que ser não foi uma escolha. O meu primeiro trabalho foi com 17 anos, ia começar o Bolsa Família. E aí tinha que fazer esse cadastramento das famílias aqui, eu precisava trabalhar para pagar minha faculdade, vou me inscrever para poder fazer isso e caminhar durante a cidade toda. Então eu sempre fui curiosa de fazer outras coisas e tal. E aí passei por essa experiência, eu fiquei 6 meses fazendo isso e eu sempre fui muito comunicativa, muito de gostar de gente e tal, me destacando. E aí quando chegou para mudar o processo, eles me convidaram para ficar. E aí daquilo ali eu fiquei um tempo nesse processo. Depois desse processo eu fui convidada a trabalhar como funcionária pública, então não era concursada, era um cargo eu nem me lembro como chamava na época, mas tipo assim, era uma coisa de confiança. Comecei com atendimento ao público e aí de lá para cá eles foram me dando funções e obrigações e responsabilidades que era sempre de liderar, de coordenar, de cuidar, né? Porque eu tinha essa facilidade. E aí teve em uma das trocas do prefeito, né, tinha a possibilidade de ficar ou de continuar, só que eu já tinha terminado a faculdade. Na época, meu namorado, que hoje é meu marido, estava na Inglaterra, e aí aquele negócio de mochilão, eu fui para lá, fiquei um tempo com ele lá, né, e o bichinho pica, e você fala, não, vamos embora, né, o que é, vamos começar a se preparar para essa transição, e aí eu saí. E no meio dessa transição eu falei, mas o que eu preciso fazer? Porque eu estava tirando minha cidadania, já tinha um tempo, e aí você fica esperando as aprovações do governo, né? E aí até sair, vamos arrumar o que fazer, vamos se organizar para alguma coisa, né? Ele foi tocar na noite, né? Gostava de tocar, dar aula de inglês e tal. E aí eu falei, vou empreender, né? Vou fazer chinelo. Eu sou... criatividade. Isso aí. Exercendo a criatividade. Eu conheço, sempre sou nascida e criada aqui, e aí por ter esse jeito mais expansivo, me conecto fácil em muitas redes, né? Todo mundo me conhece por Juliana Rosa. Não, vou criar minha marca, vou empreender. E aí eu fiquei 1 ano fazendo isso. E quando estava próximo da gente viajar, 40 dias, já tinha saído minha cidadania, a gente ia se casar para ele ter direito à minha cidadania, e a gente poder ficar. Ele foi chamado para trabalhar no Santander,
E eu fui chamada para trabalhar na Bruden, né? /Movement. E a gente falou, meu, será que é? Será que não é? Eu me lembro que a primeira vez eu fui, fiz a entrevista, conversei com todo mundo, passei, eles me ligaram, aí eu falei, não quero mais, né? Por isso que eu falo que eu acredito muito nessa conexão do universo. Aí passou um tempo, né? Meu sogro trabalhava na Jato, encontrou o gerente e falou, olha, e aí sua nora, tal, nossa, a gente adorou ela, por que não deu certo? Não, você acredita que aí agora ela se arrependeu, aí me chamaram de novo. Então você pivotou e pivotou de novo, como que é? Eu já tô confuso aqui. Não, é isso que tem que acontecer, para de atrapalhar. Tem que ser, né? E aí a gente foi, aí eu cheguei, fui para a área comercial, era basicamente a área de atendimento mesmo, eu ficava ali nesse pilar de saque, conectando e construindo, e aí a gente já não sabia mais se queria ir embora, se queria ficar, vamos experimentar. O Gustavo fazendo carreira no banco e se jogando, e na Bruden as coisas foram acontecendo. Então do saque eu fui colocada para fazer gestão do time de atendimento, agora a gente vai dar mais um desafio, e assim foi indo, e eu fui, sei lá, ocupando espaço igual água, que você vai meio que penetrando em algumas coisas, até que em 2017 a gente teve um diretor aqui que foi... Ele veio de fora e ele resolveu criar a área de experiência do cliente. E também tudo mapeado para ser alguém de São Paulo, porque normalmente as pessoas que vêm de fora têm muito essa percepção de gente do interior, talvez não esteja preparada. Não conhece a bagagem. Não conhece o que é. E aí uma pessoa que trabalha comigo falou, olha... Tudo que você está falando, né? Tem uma funcionária aqui que é exatamente o que você precisa. Eu vou chamar ela para conversar com você. Não, já está meio certo, tal. É uma área nova, a gente precisa trazer o pessoal de São Paulo, tal. Esse diretor, ele conversou comigo 30 minutos. A hora que terminou, ele me deu um abraço, ele falou, cara, é a pessoa certa, você vai fazer tudo isso, e aí já me deu o desafio, e aí foi que a gente começou a implementar essa área na organização. O problema é que ele ficou comigo 9 meses. Então tudo que ele havia idealizado estava na cabeça dele, logo ele saiu. E aí eu fiquei com uma estrutura. Não, né? Porque essa é a pergunta, né? Legal, mas tipo, gostei, quero trabalhar com isso, o que eu faço? O que eu estudo? Como que é? Como funciona, né? Vou complementar a pergunta. Eu acho que uma dica se deu importante, né? Porque a gente vê o pessoal, fiz a graduação, vou para essa área, e já sai, já quer ser o Scrum Master, o PO, o CX, e a gente percebeu, não, eu fui no saque, atendi, fiz Havaiana, vendi chinela, aprendi muito ali, né? Cara, imagina o know-how que você tem de conhecimento do cliente. Olha, eu imagino que assim, né, a experiência do cliente, a primeira coisa é, quando a gente fala de criatividade e inovação, aliás, a criatividade é um pilar da inovação, e dentro dessa criatividade, para compor esse pilar, você precisa de empatia, tem uma série de soft skills para que você consiga inovar, né? E naquele momento eles estavam inovando numa empresa de 40 anos, indústria, com uma área nova, só que esse tema, ele não era debatido dessa maneira. Eu sempre fui muito curiosa, então, você vai ser de CX, benchmarking, vou procurar na internet, quero fazer curso, quero ler, quero ver podcast, e aí eu sou muito de debruçar sobre essas coisas, assim, né, e procurar pessoas, então ia para São Paulo e falava, então, eu acho que o primeiro entendimento disso tudo é vá entender você o que é, não espere alguém te trazer esse conhecimento. Naquele momento eu estava muito com isso, só que tinha um pilar ali que era decisivo. Se você quer trabalhar com experiência do cliente, se apaixone por pessoas,
né? Não tem como você falar de experiência, viver experiência, se você não tem condições de enxergar o outro, né? E é uma habilidade, porque muitas vezes enxergar o outro não é aceitar efetivamente o que você está falando, é compreender o motivo, porque qual que é seu lugar de fala? Por que você está me trazendo isso, né? E se você não tem essa conexão humana, dificilmente esse pilar vai ser preenchido. E aí não dá para você falar de experiência do cliente. É algo muito mais de soft skills. Porque tem muita gente, né? Se bem que isso tem mudado, né? Muito preocupado com, vou escolher uma profissão, fiz a faculdade, vou fazer aquilo o resto da vida. E hoje as coisas não são muito assim, né? Legal, é importante ter um pilar ali, ter uma formação, mas essas carreiras você tem que ir atrás, e o que você falou é muito importante, né? A questão dos soft skills, né? Então você... E uma coisa interessante, né? Você falou, é uma habilidade, porque tem gente que às vezes é naturalmente talvez mais expansiva, mais empática, mas dá para desenvolver essa habilidade de... Dá para treinar? Dá para treinar? Eu acho que dá para treinar se você já tem ela ali em você, né? Então, dá para desenvolver se ela já existe, né? Eu acho que o ser humano, ele vem para o desenvolvimento. Estamos aqui para se desenvolver, né? Então, desde que você se reconheça com essa habilidade, é possível. Para trabalhar com a experiência do cliente, tem 3 pontos que são necessários. A gente fala dos 4 P's e eu coloco mais 3 P's para a experiência do cliente. Propósito. Eu preciso entender o porquê que eu estou fazendo aquilo e o quanto que aquilo vai fazer de diferença na minha vida e na vida do outro. O outro é o pilar de pessoas. Não tem como eu falar de experiência se eu não entendo o fator humano, né? Então, você precisa olhar para tudo isso e falar, nossa, em que momento aquele outro... O que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E, por último, é o problema. Se apaixone pelo problema e você fará a experiência do cliente com muito sucesso, sabe? Legal, muito bom. Então, são 3 pontos que eu deixo de conexão, assim, de se você quer escolher esse momento da sua carreira, se você está pensando em ir para essa área, tenha certo na sua cabeça já inicialmente para você o que é isso, sabe? Na escolha dessa competência. Legal. Continuando nessa linha, para a gente conhecer o problema, né? Qual que é a técnica? Você vai lá, observa o cliente, você faz entrevista, você usa aquele monte de indicador, NPS, não sei o que lá. Como que funciona isso? Qual que é o processo prático ali? Não o processo, mas aquele processo que a tua experiência funciona. Esse é o como, né, das coisas, assim. A gente tem um processo que é a jornada do cliente, e se você vai falar de experiência, não tem como não falar de jornada, né? E aí, uma jornada, ela é feita, ela é gigante, mas a gente tem que deixar um pensamento prático e macro para as pessoas entenderem. Então, você precisa entender como que o seu cliente chega até você na sua relação de marca. Nós, como seres humanos, a gente pode se analisar como uma marca. Então, por que as pessoas se conectam, conhecem a Juliana, em que momento isso acontece? E como um produto mesmo, em que momento eles conheceram a marca? A todo momento eu estou analisando por que a Movement faz tanta diferença na vida das pessoas, como que eles consideraram e conheceram estar lá, né? E aí, nesse momento de conhecimento e consideração, tem várias técnicas para você entender. Entrevistas, então você mapeia proto-persona, os próprios indicadores, FCR, para ver quanto tempo demorou para responder, como foi aquela primeira jornada ali com a marca. E aí a gente usa métricas, né? CSAT, o NPS, ele já está mais lá para o final, que é para medir essa lealdade do cliente. Então, por que ele voltou a se conectar com você? O que faz sentido na vida dele? Mas no primeiro momento você já trace isso na sua cabeça. Por que esse cliente considera e conhece estar com você? Tá claro? Você fez esse nível de investigação em que momento? Porque a gente tem várias suposições. Quando você vai pro Gemba falar com o cliente, tudo muda. Tudo muda completamente. O cliente sempre mente. Eu acho, né? Eu acho que o cliente quer isso, né? Exatamente. Eu acho. Não, eu percebi, e aí não é tão simples quanto parece, né? Não é numa conversa, tem técnicas para serem aplicadas. E esse momento da consideração
consideração e do conhecimento, ele é extremamente importante, porque uma marca ela pode impactar e mudar a vida das pessoas. Então, dependendo do momento que você impacta esse conhecimento, essa consideração, é como isso vai trazer atração para o seu negócio. Então, de uma maneira macro, a experiência, olha, já está colocando o bedelho ali, por exemplo, no marketing, né? Então, a gente, como experiência, está num guarda-chuva que sai olhando para todos os momentos. E essa experiência também está dentro dele. Então, depois de uma cultura aplicada, a experiência está em todos os momentos. Enfim, passamos da consideração e do conhecimento. Ele vai e escolhe comprar o seu produto ou o seu serviço. Por que isso acontece? Como que é essa jornada? Se é um produto digital, tem muito clique? Isso demora? Por que ele escolheu? Para ele, o que fazia sentido? Aquela cor chamou atenção? Não, eu gostei da fala, eu gostei do emojizinho lá da Magalu dançando e aquilo criou uma conexão afetiva, tal. Teve fricção? Então, a gente também coloca métricas e entrevistas para entender tudo isso. E aí eu já tô colocando o bedelho aonde? No comercial, né? Eu tô vendo. Por que isso tá acontecendo desse jeito? Será que eles estão usando esse funil da maneira correta? Será que o time de vendas ele tá preparado? Será que a minha comunicação, será que o meu processo interno para emitir ou fazer contratação de um serviço está correto? Então, aí de novo, eu estou analisando, mas quando a cultura ela já está intrínseca nessa centralidade, já tem alguém da área que junto comigo faz esse trabalho, né? E aí esse cliente comprou, provavelmente ele vai precisar que você fale com ele vai voltar a falar com você vai dar uma manutenção no serviço dele, e a gente vai para a área de serviços e a gente também usa todas as métricas e entendimentos para entender o que fez sentido para ele naquele momento, se o seu serviço é bem prestado ou não, se você pode colocar um plus, se ele não quer ter esse incômodo de saber quando ele tem que fazer aquilo, e você vai, aí o time de CS, né, total, que todo mundo fala também, e aí tem um desdobramento. O CS é um pilar de experiência que só acontece depois dessa aquisição de serviços. E aí já tem outras técnicas, e por fim, esse cliente é leal a você ou não? Ele volta a comprar? E aí é muito doido a gente falar sobre lealdade, porque o mundo hoje a minha mãe só comprava Omo, por exemplo, né? Patrocínio. Temos alguns patrocínios. Tem uma lista aí. A gente dá exemplo dos cases para as pessoas tangibilizarem, assim, né? Por favor, não fala. E aí a gente, você vê, imagina, pede para alguém da família de vocês mais jovem fazer isso, não tá nem aí. Então, qual que é esse nível de lealdade? Como que isso se fixa? O que faz sentido? Para um cliente que compra no digital, vou falar da empresa que eu trabalho, os produtos normalmente eles são comprados de 2 a 5 anos, você volta a comprar algum produto desse tipo. Então, como que esse cliente pode ser leal se talvez naquele momento as necessidades já mudaram, né? Então, se você não entende como acontece nada, tudo nessas fases, dificilmente você vai conseguir viver na íntegra a experiência do cliente. E aí o que é mais doido é que para tudo isso acontecer na excelência, você precisa ter 3 pilares que sustentam, que é o sucesso do cliente do ponto de vista dele, não é o seu sucesso. É o esforço que ele tem. Então, às vezes você acha que 3 cliques, nossa, ele só dá 3 cliques. E eu vou falar para minha mãe fazer isso, tinha que ser um só, porque ela já tem 63 anos e ela não tem paciência. E eu tô achando que uau, né? Que o meu sucesso, ok, o esforço no ponto de vista dela é completamente diferente. E a conexão emocional, por quê? Gente é gente em qualquer lugar. A gente só consegue se conectar quando tem uma relação afetiva, a menos que você seja psicopata, né? E você não precisa disso, eu brinco. Mas é muito... Tem vários pontos que eu vou falando tudo isso para vocês, e isso já é meu dia a dia, isso já se tornou uma verdade. Então, dificilmente eu não analise uma relação de alguma coisa que eu esteja fazendo, que eu falo, nossa, ali tá tudo certo, né? Vou dar um exemplo rápido para vocês de como isso afeta. A gente pegou uma métrica, né? E aí, lendo cases, isso foi sucesso em muitos eventos que eu estive. Um condomínio de alto padrão, apartamentos de 8 milhões de reais.
fizeram a entrega oficial, aquele coquetel com coisas belíssimas, entrega das chaves e tal. Esse cliente, ele teve que andar 10 metros e estava garoando. E uma mulher, lógico, né? Mulher sempre com problema de cabelo, maquiagem, essas coisas, molhou o cabelo dela, garou. Não é que molhou, mas ela se sentiu incomodada. E aí na métrica, ela deu nota 7. Se eu fosse olhar pela métrica só, sem entender o comportamento do cliente, eu ia achar que ela era uma promotora minha. Mas ela descreveu lá que ela se sentiu incomodada, porque ela andou 10 metros e estava garoando, e não tinha nenhum guarda-chuva para levar ela. Tinha um tapete vermelho para ela passar, mas não tinha um guarda-chuva para levar. E aí, daquele momento em diante, eles entenderam que ela deu uma nota 7, mas ela era uma detratora daquele construtora do evento. E eles mudaram toda a estrutura, em todos os eventos passou a ter guarda-chuva e tal. Então, assim, por que eu disse isso? Ela preencheu os 3 pilares: sucesso, conexão afetiva e esforço. Utilizou-se métricas, só que quando você vai falar de métricas, se você fica superficialmente olhando para isso, só para indicador, e eu falo das métricas de vaidade, né? Às vezes a gente está discutindo o OKR, eu falo, se eu pôr esse OKR, eu vou bater se eu ficar olhando o OKR na íntegra pela nota. Mas se eu for desdobrar, tem muita coisa que sai, né? Então, se você quer ter um cliente leal, você tem clareza de todas as fases da jornada que aconteceu para isso tá se conectando e entendendo? Então, você precisa ter muita certeza, você precisa entender muito do negócio. Entendi. É muito complexo esse movimento, eu estou entendendo. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Aquela premissa que um cliente satisfeito vai falar para 10 pessoas e um insatisfeito vai falar para 1000 pessoas, pelo que você está me falando, é verdade isso? Funciona assim mesmo? É real. Funciona assim mesmo. É real, eu queria que não fosse real. Eu queria que não fosse real. Tem alguma história, algum case nesse sentido? Tem. Eu vou falar de casos que eu vivo no meu dia a dia, porque a gente já está bem mais maduro, né, nesse processo. Então, você imagina que eu vendo equipamentos de ginástica que pesa por volta de 150 quilos, né? E isso chega na casa da pessoa e ela tem que fazer a montagem. Só que, tipo, uma pessoa que compra um equipamento de ginástica, ela compra por 3 motivos. Ou ela quer cuidar da saúde, ou ela quer cuidar da estética, ou ela quer melhorar a performance dela. E ela tá pensando nisso, ela não tá pensando que ela tem que lubrificar, que ela tem que... Não tem, isso daí vem no pacote, mas a pessoa não pensa desse pacote e tal. E a gente também analisando os casos de NPS, cliente, uma nota uau, né, 10, né, nossa, esse mês vai ser incrível, a gente vai bater. Quando você vai ler e desdobrar tudo isso, você entende que, tipo, ele criticou porque ele teve que colocar isso dentro da casa dele e desembalar um equipamento de 150 quilos não é fácil, e aí você muda toda a estrutura, né, para se fazer, e aí é fácil fazer isso no Brasil todo? Não, então a gente vai faseando para essas coisas acontecerem. Aí você olha e fala, ele tem que lubrificar, mas ele não sabe lubrificar uma esteira, como que eu faço? Então rapidamente se pensa, cria um vídeo, porque olhando ele tem mais entendimento, vamos ver o que faz, tal. E aí você liga para o cliente para dar notícia daquilo que, nossa, olha, a gente viu aqui, foi super legal, tal. E o cliente praticamente, não tô nem aí para você, que era o mínimo que eu esperava, tal. Então a gente se depara com situações dessas todos os dias. Assim como eu acabei de fazer um evento para o meu time esse ano, e foi de um insight que teve ano passado, né? Eu tenho a sorte de cuidar da experiência do cliente, só que como fazia parte de um processo de transformação, eles me deram um pilar que é o atendimento, que não é a experiência do cliente, assim como venda, marketing e tal. Mas, e aí é a outra Juliana, não é a Juliana Rosa, é só a Juliana que faz aquilo, né? Meu time começou a trazer a demanda pra gente de atender pessoas com deficiência física.
durante a pandemia, eles começaram a se exercitar mais em casa. E aí a gente, poxa, não sei falar com essas pessoas. Como que é isso, né? Que doido. E aí nós recebemos o contato de um cliente que ele dava o torque da bicicleta. E aí, tipo, o torque, como que eu vou explicar? Aquela rosquinha que deixa a carga correta, pesado, né? Com os pés. Porque ele não tinha os membros superiores, né? E aí, primeiro dia que você ouve aquilo, alguém já põe no mute e fala, né, tá acontecendo isso. Aí como que eu falo? O que que eu faço? Porque totalmente fora dos padrões, né? Tem. E aí a gente começou a perceber, preparou, esse cliente respondeu todas as pesquisas, a gente entendeu muito a dor dele, começou a pensar em alternativas até para discurso, produto, entre outras coisas, mas ali tinha um ponto de atenção, que era a empatia, assim, íntegra mesmo, né? É muito difícil você falar sobre deficiência física se você não tem ela, se você não tem alguém na sua família com ela. Difícil se colocar no lugar da pessoa, né? É muito além do que todos os outros fatores que eu falei aqui no começo, né? Porque tem um pilar. E aí, de novo, a gente pegou isso em atendimento, em pesquisa. O que a gente foi fazer? Isso foi em dezembro do ano passado. E anualmente eu faço um evento para eles viverem novas experiências, para abrir esse espectro para a vida. Esse ano eu fiz os CX Paralímpicos. Então, na sexta-feira, eles tiveram uma imersão, o Thiago foi lá falar sobre métodos ágeis, porque faz parte desse processo de transformação e adaptação. Eles tiveram palestras de marketing digital e à noite eles tiveram palestras com deficientes físicos, atletas paralímpicos aqui de Marília, da nossa região. E quando eu fui conhecer essas instituições aqui da região, eu também falei, cara, como que tá aqui do lado? Eu não sei que tem tudo isso, não estamos conectando e tal. E foi lindo. No sábado a gente colocou eles para fazerem atividade física, nadar sem o braço, correr sem enxergar. Foi muito doido assim a experiência. Eu falo que quando tamparam meu olho e eu tinha que correr, não é andar, correr com o meu guia, já embrulhou meu estômago. E eu falava, o que é isso, né? E aí a gente, para fechar, né, a gente mudou a maneira que a gente trabalha. A gente olhou para os nossos produtos dentro de uma perspectiva de transformação que merecia muito mais a nossa atenção. E se não tivesse a experiência do cliente, a gente não teria feito nada disso, sabe? Isso aí, você falando assim, brilha, né, o olho. Acho fantástico. E aí aquele rapaz que não tinha os membros, né, com certeza isso gerou uma evolução do produto depois para conseguir atender ele. Teve alguma característica lá, alguma coisa nova no torque? Um adaptador. Não, porque isso aí é questão de dinheiro, né? Ainda não teve, porque isso é muito recente e às vezes uma mudança de produto para uma indústria ele tem um tempo maior. Mas a gente fez diversas adaptações para ensinar esse cliente a usar da melhor maneira possível. Então, por exemplo, o torque dele com o pé era muito pesado. Então, como ele deixar isso de uma maneira mais leve? A gente trocou o cabo do produto dele para que não rompesse. Então, a gente fez adaptações, já que não ia ter a mudança no produto, para que ele utilizasse o equipamento sem se sentir. Porque o louco do deficiente físico, assim, louco pra gente, né, é que ele quer se sentir igual. Quando eles estiveram aqui no showroom, esse atleta paralímpico que palestrou pra gente, o Juliano, ele foi quem acendeu a tocha lá em 2016, que com pensamento, né, que tipo, eles usaram isso, era um robô, ele pensava e chutava a bola, aliás, não era nem acender. E aí ele passou pelo showroom, eu falei, mas lá onde você treina, ele treina em Galha. Como que é o equipamento? Ele falou, Ju, eu quero treinar no mesmo equipamento que você. Eu não quero um equipamento adaptado. O que eu achei incrível é que os equipamentos de vocês aqui, ó, eu sentando na cadeira, eu não preciso ficar puxando. Então, as alavancas, tá tudo próximo a ele, né? E aí, de novo, é um olhar que a gente deixa adormecido, porque são coisas naturais. Ele não quer um equipamento adaptado a ele.
Ele quer o mesmo equipamento que eu uso, porque ele quer ser igual a mim, né? A instituição que ajudou a gente nesse trabalho, eles trabalham exatamente isso. Os alunos normais, né, sem nenhuma deficiência, fazem aula com os portadores de deficiência. E é isso que deixa as pessoas mais empáticas. Então, no produto, eu não conseguia adequar e fazer a mudança para que ficasse para ambos, mas eu consegui mudar minha conduta para que ele conseguisse utilizar. Esse é um exemplo daquilo que você falou de pressupõe. Eu pressuponho que o aluno quer algo que facilite a vida dele, quando que, na verdade, o que ele quer é inclusão. Exatamente. Ele não está muito preocupado em fazer o esforço extra, porque já está acostumado a fazer um esforço extra. Né? Ele quer inclusão, mais do que... Ele quer chegar na academia, esse que tá vago, eu vou ali... E a inclusão, literalmente, para ele é fazer o que eu faço, as mesmas coisas que eu faço, sem nenhuma... Não precisa ter algo especial. Ele ir numa academia, ir num lugar, e eu conseguir usar o equipamento como uma pessoa que não tenha a deficiência. Exatamente. E não pressupor isso... É um exercício, e quando a gente vai falar de cultura, né, porque a centralidade do cliente, ela também é cultural. Não adianta a gente falar que estávamos preparados para isso. O brasileiro, principalmente, não estava muito preparado para isso. A gente é muito individualista, o mundo capitalista. Agora que você vê as marcas se posicionando de outra maneira, né? Então... Para toda essa transformação acontecer, a primeira jornada que a gente faz é a do colaborador. Né? E faz um pouco parte desse processo. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, que essa pergunta ela é quente, né? A relação da experiência do usuário, né, com a experiência do colaborador, se dá para tratar como coisas separadas ou como que elas se interligam, né? Sim, elas se complementam, né? Vamos dizer assim. Eu comecei a experiência do cliente antes de me atentar que eu precisava ter olhado para o colaborador de outro jeito. Então, foi meio que a gente vai se atropelando e aprendendo ali, né? Aprende no dia a dia. Mas não dá para ser separado. Uma marca, uma empresa, para ela estar preparada para atender a centralidade no cliente, ela tem que primeiro entender seu funcionário, né? Eu não posso querer ser humano com o meu cliente, com o meu funcionário. Então eu entendo, tem que ser parte da cultura. Então tem que estar, igual quando você falar, eu estou colocando o dedinho no marketing, no vendas, daqui a pouco no jurídico, no contábil. Eu acho que isso faz parte mesmo. Estou concordando, estou achando que a gente precisa... E assim, entenda que aparência não é essência. Eu vou conseguir sustentar até a página 2, depois disso não, porque um colaborador que não entende... o porquê que ele é tratado daquele jeito, ele não vai entender o porquê ele é tratado, ele deve tratar o outro. Esse é um ponto. Outro ponto, a gente falou de produto aqui, né? Se você pressupõe por você, você vai criar produtos para você, né? O ouvir o cliente, e isso mudou muito também, né? A maneira que a gente pesquisa, a maneira que a gente busca as informações, e vocês veem cada vez mais saindo laboratórios, que é justamente para trabalhar isso de uma maneira mais rápida, mais inovadora. Então, eles têm que estar ligados, mas não significa que se você não fez, não fiz um, não vou começar o outro. Eu sou a prova viva de que a gente começou por um e identificou que precisava começar pelo computador, pelo colaborador. E, a gente em qualquer lugar, vamos correr atrás disso, vamos entender, vamos fazer eventos que tragam experiências, vamos sentar. Eu faço com a minha equipe o início de ano, o alinhamento dos sonhos. Porque fora trabalhar ali e executar o que eles fazem, ele tem um sonho na vida dele. Aí lembra do propósito que eu falei lá no começo, né? E eu tenho 400 funcionários na empresa. Será que todo mundo vai conseguir fazer isso ao mesmo tempo? Não, mas eu não posso deixar de fazer.
Porque é aí que a cultura começa a ficar, você vai repetindo e um vê que o outro está fazendo e exige, e aí tem o envolvimento e o patrocínio do RH para essa centralidade, né? Então, como isso acontece? Vamos fazer evento, vamos trazer esse entendimento para todo mundo, vamos exercitar, vamos olhar para aquele líder que às vezes na indústria vai acontecer dele ter mais o hard skills do que o soft skills, e a gente trabalha um pouco isso, né? Então, dificilmente eu, da centralidade do cliente, expansiva, experiência e tal, eu vou me deparar às vezes com um engenheiro, com um contador que não tem o mesmo perfil que eu. E aí, como que a gente faz essa cola, né? Como que a gente faz essa cultura e se espalhando? É o exemplo que arrasta, né? Então, isso vai ficando de uma maneira tão orgânica que as pessoas vão entrando nesse processo. E a minha experiência não deixou de acontecer. Pelo contrário, eu estou fazendo as coisas simultaneamente. Que legal. Uma coisa interessante, né, que você falou, eu estava pensando aqui, né? A gente falou um pouco do ponto de vista do profissional, agora o empresário, né? Eu tenho minha empresa, estou ouvindo, eu não tenho ideia, entrou em pânico porque não está vendo nada disso, né? Meu cliente quer compra desse jeito e acabou. Como que eu faço? Porque você falou, olha, interage com marketing, interage com vendas, interage com engenharia, com RH, mas é um departamento, é algo que transcende, é o próprio negócio. Faz parte da governança. A governança. Como que eu implemento isso, né? Essa dúvida que talvez alguns pessoal aqui que está ouvindo e que tem empresa, né, pense, né? Como que eu começo, né? E geralmente, às vezes, eu não sei, né? Mas parece assim, é a turma do pós-venda, né? Porque começa no pós-venda, né? Antes era pós-venda, depois virou sucesso do cliente, depois virou relacionamento, né? E aí vai... Aí virou CX, né? Aí virou CX, é isso. Então, e é algo mais profundo no negócio, né? Então, quem tá ouvindo aqui tá em pânico, eu não tenho isso, e agora? Começa por onde? Monta um departamento. Você primeiro começa pela sua escolha, né? Eu, como empreendedor, eu quero que tenha essa centralidade no meu negócio para eu aprender a ouvir. Então, a gente fala do nosso sponsor, né? Quem é o patrocinador disso tudo. Normalmente, isso vem de quem está acima, até pelos objetivos estratégicos de cada um. Mas eu diria para você que você precisa escolher uma pessoa para fazer isso. E se fosse para você escolher esse profissional de experiência, eu nomearia diante de todos esses pilares e comportamentos, mas tem um departamento que poderia disseminar isso e fazer de uma forma mais rápida, que é o RH. E aí talvez você não tenha RH, você é tudo isso. Então, entenda o RH na parte de recursos humanos. Se você é um empreendedor, mas você está fazendo... Busque ajuda para alguém poder criar esses processos, né? Essa sustentabilidade para você, mas mais do que isso, olhe para pessoas, porque você vai precisar que elas entendam e comprem a sua ideia. Então, se você tem um RH incrível, talvez ele seja departamento pessoal, vamos começar essa transformação agora. Não é sobre folha de pagamento, é sobre propósito, experiências, né? Tudo aquilo. E aí você entender um pouco da jornada desse colaborador, 1, 2, 4, 100 colaboradores que tem. Então, acho que eu começaria por essa autoavaliação, como que eu estou cuidando e tratando desse colaborador. E se vocês têm desenvolvido isso a ponto de que ele consiga enxergar e reconhecer essas situações no outro, porque vai exigir muito, né? Então, acho que o RH é o primeiro pilar, assim, para... É como se o CX, ele tem que estar... Esse pensamento, é uma cultura que todos os departamentos têm que ter isso, né? Então, no fundo, o RH pode ser como, geralmente, tem esse papel de difundir uma cultura, né? Exatamente. Então, não é um departamento que vai fazer, ele faz CX, eu monto minha máquina aqui, não. Era esse assunto que eu ia entrar, né? Eu fui estudar o assunto, deixa eu dar uma olhada, e achei numa indústria aqui na região uma descrição de vaga, especialista em CX Júnior. Já começou por aí. Era tipo analista. Requisitos. Aí tinha lá, o cara tinha que... técnicas de entrevista com o cliente, algumas coisas, de repente tinha lá. Conhecimento SAP avançado, conhecimento não sei o que lá. Eu comecei a olhar e falei, mas eles estão querendo contratar um contador que sabe usar o telefone.
E o que você pensa disso? Qual seria uma descrição de cargo de uma pessoa? Imagina, eu não tenho nada na empresa, mas eu vou... Imagina aquele diretor que estava procurando. Ele chegou e conversou meia hora com você. Você precisa terminar aquela história. Você não terminou, né? 9 meses depois, você foi embora e a gente cortou ali. Então você imagina, ele chegou lá, foi embora, né? E qual que é o teu perfil? Como que ele falou, não, essa pessoa vai resolver o meu problema? E é muito doido isso. A gente acabou de contratar um analista de experiência do cliente, né, do Customer Experience aí, e um estagiário, uma estagiária, né, no caso. E aí tinha eu, e foi estranho, porque quando a minha função veio, ela não tinha essa nomenclatura, né? Era núcleo, teve vários núcleos, núcleo de operações, núcleo de atendimento, até chegar nessa relação com o cliente. E naturalmente vem isso falando sobre da mais indústria, né? Não sei qual foi a empresa que você viu, das competências para se atualizar ou trabalhar com os dados de software. E não tem nada a ver com isso, né? Então, se a gente for falar para um... não falo mal, né? De repente tá pensando em patrocinar, não vai mais. Não é uma boa, gente. Quando a gente vai olhar para um líder, né? Que é como eu me coloco, um líder de experiência do cliente, primeiro, essa habilidade dos soft skills, né? De entender, de compreender, de saber o objetivo. Outra é trabalhar a estratégia, né? Você precisa saber muito bem trabalhar a estratégia, olhando para onde a organização quer ir, né? Você tem que ter facilidade desse mapa mental global de tudo isso. E quando eu olho para os meus analistas de dados lá, né, tá longe de eu saber fazer as planilhas que eles fazem, que eu falo, vocês vão dominar o mundo, né? Tem um funcionário meu lá que eu falo, gente, o que seria da minha vida sem você? Só que às vezes eu não sei fazer, mas eu bato o olho, eu sei onde ele errou. E aí, como que você não sabe fazer isso nessa excelência, mas você sabe? Então, por isso que eu digo que é sobre a estratégia, né? Não sei a habilidade na íntegra, não sei codar, por exemplo, mas eu sei exatamente o que vai dar o problema ali. Então, acho que tem essa visão estratégica e tem muito análise de dados, né? Você tem que ter um core, um raciocínio de tangibilizar os dados em sentimentos. E a gente é o inverso. Interessante isso. A gente começa a trabalhar sentimentos para depois olhar para os dados. Como líder de CX, não. Eu tenho que fazer os dados tangibilizar sentimento, porque aí eu posso tomar a estratégia de uma maneira assertiva, né? De olhar para um direcionamento correto. Então eu vejo que essas são habilidades, né? Além de todas as outras que eu falei, de ser apaixonado por pessoas, mas é ter esse olhar estratégico para o todo. E quando você vai para um analista, eu preciso de alguém que tenha habilidade em se comunicar, mas também que tenha muita habilidade em dados. Sistema, cara, a gente aprende. Não precisa de tanta técnica, não. Mas de dado precisa manjar bastante, assim, eu digo, a pessoa que está comigo, ele, por exemplo, ele chegou para mim super travado. Era um analista de informação mesmo. Só que a gente viu que tinha a essência ali, os soft skills dele era muito fácil de se trabalhar. E hoje ele faz pesquisas, às vezes, melhor do que eu, comanda, faz esses relatórios, né, trazendo o sentimento do cliente. Então, eu acho que esses são pontos. E tem que gostar de ouvir. Independente de você ser comunicativo ou não, você tem que gostar de ouvir, porque às vezes não é o como você se comunica, é a capacidade que você tem de ficar ali ouvindo e absorvendo as coisas para poder trazer isso. E quando eu olho já para o papel do estagiário que está com a gente de dados, ele já vem com outro complemento, que talvez seja esse de sistemas, porque eu falo, olha, para o cliente vai ser extremamente importante aqui se ele não tiver fricção no contato nesse momento aqui da jornada. E eu vi tal coisa. E eu falo com 500 empresas ao mesmo tempo, tá? O Thiago já, às vezes, ele vai falar uma coisa comigo, eu falo, Thiago, isso aqui tá acontecendo, isso aqui eu tô falando com não sei quem, tô fazendo não sei o quê. E quando eu levo isso pra minha equipe, eles rapidamente falam, em tal lugar eu vi isso daí, vamos conversar.
Vamos trazer? Então, eu acho que as três, um complementa o outro, mas de longe eu sei fazer tudo que eles fazem e eu sei analisar exatamente o que acontece na função e na jornada deles ali, né? Então, tipo, às vezes eu brinco e falo, não, você pode ficar doente, porque se você ficar doente eu vou sentar aí na sua cadeira e as coisas não vão parar. Esse tal. código em Python. Legal. Juliana, e como que você enxerga? Qual que é o entregável do sistema? Imagina, no final, tua equipe lá, eles têm que te entregar alguma coisa, ou para a empresa eles têm que entregar uma coisa. Eles vão entregar o quê? Mais fidelidade do cliente, mais vendas? Como que você mede isso no final? Sem hipocrisia, tá? O mundo é capitalista e a gente precisa de resultado financeiro. E para você ter resultado financeiro, você precisa ter um bom posicionamento de marca, você precisa ter processos e experiências que não deixem fricção na jornada do cliente. Então, o que a gente busca identificar todos os dias são oportunidades de melhoria nos meus processos, no posicionamento da minha marca. Só fazendo isso, eu consigo ter mais resultado financeiro. E insights para melhoria, né? Porque você só melhora quando você vê as oportunidades que o cliente está te dando ali de entender novos negócios, novas situações, né? Eu hoje, quando eu vou assim para eventos de experiência do cliente, a gente vê, por exemplo, muita startup que nasceu de situações ali que você vê funcionário de área de CX que se apaixonou pelo negócio, criou o negócio dele ali e foi embora. Viu uma dor que a empresa não estava resolvendo e falou, vocês não resolvem, resolvo eu. Exatamente. E foi pra cima. Exatamente isso, porque a gente tem essa compilação de informações, né? E como você vai desenvolvendo habilidades de ouvir, entender, mapear... Mas você consegue... Acho que a pergunta do Alan porque, por exemplo, o negócio tem muitos fatores que afetam o faturamento, né? As vendas, o lucro. Se nessas ações, né, dá para mensurar, olha, esse foi o ganho por conta desse trabalho, né? Esse trabalho deu esse resultado, né? Acho que esse que é o... Sim, todos os momentos, os entregáveis sempre são esses. Não tem como a gente dizer que não. Ontem, por exemplo, eu estava trabalhando, a gente está desenvolvendo um cálculo de NPS que eu consigo dizer se eu aumentar quantos por cento dos meus promotores, aquilo vai afetar na minha receita. Então, justamente para tangibilizar mais os entregáveis de alguns pontos da jornada. Então, você pega um CSAT comercial, por exemplo, eu tenho muita fricção na conversão da oportunidade, por N motivos. E aí eu sei que minha conversão pode estar lá em 20%. Eu quero aumentar para 25%. E para o cliente, ele falou que no conhecimento e consideração até ele comprar, precisa melhorar esses pontos. E às vezes para melhorar tem investimento financeiro. Eu preciso comprovar qual que é o investimento financeiro e qual que é o retorno disso. Então, não dá para a gente olhar e falar de experiência sem tangibilizar o resultado financeiro para a organização. Então, Juliana, você falou da influência da sua área nas outras áreas. Mas acontece, vem o pessoal de vendas e fala, passa a lista aí de gente que está propício a comprar. Você tem esse tipo de demanda? Como que funciona isso? E nem todos são flores, tá? Não, a gente vai tentar. A gente tá só conversando aqui, a gente quer chegar nessa parte aí, né? Não é tão fácil você entrar na área do outro dessa maneira e você pontuar, às vezes, as oportunidades de melhoria, porque é um conflito cultural, né? A gente vive em silos. Essas organizações horizontais, elas são mais para novos negócios, né? E quando vem essas solicitações, é sempre assim... Mas quem que foi o cliente que respondeu isso? As pessoas querem saber o causador para tentar atuar no efeito e não na causa. Então, o tipo de demanda que vem... Quer melhorar o número dela. Pô, esse cara falou mal da gente, a gente ficou feio lá. Pô, você falou isso, meu amigo. Responde de novo essa pesquisa, só que agora eu tô olhando. E você sabe que isso é normal, né, acontecer. Eu estava conversando com uma líder de experiência na área de aluguéis de carro.
Só que eles usam a rede, né, aqui no Cobra Brasil todo, então o sistema já é unificado, né? Não é que nem eu que tenho uma empresa aqui em Pompeia, meu CRM atua no Brasil todo. E aí, na tela deles lá, aparecia do operador a nota, o cara foi alugar um carro e apareceu a nota que ele tinha dado, tipo, sei lá, nota 6, né? Ele avaliou mal o atendimento e avaliou depois mal a experiência dele. E aí, no meio do processo de aluguel, a própria operadora falou: por que você deu essa nota 5 aqui no atendimento, tal, assim, né? Então a gente vê que tá tudo... A gente precisa ter por causa de perguntas como essa. Exatamente. Vamos falar de patrocinadores. Né? Tem uma empresa de internet aqui de Pompeia, Life, e é interessante a pesquisa, que depois que você faz o chamado, na sequência vem mais. Se você dá uma nota boa, não acontece nada. Se você dá uma nota ruim, a atendente já pergunta: o que eu posso ajudar mais? Por que você deu essa nota? Então, exatamente acontece isso. Exatamente. E como eu já percebi isso, então sempre que eu quero um atendimento mais VIP, eu dou nota 3. Olha só, gatilho mental. Virou uma estratégia do negócio. Mas é verdade, é isso que acontece. A Life teve uma evolução muito grande no processo de atendimento deles, e eu tive a curiosidade de visitá-los para entender. Porque a outra coisa que eu valorizo muito é regionalizar um pouco essas experiências. Porque a gente sempre traz grandes marcas, grandes oportunidades, e esquece que tem coisas acontecendo aqui diante desses processos de melhoria, né? E eles realmente vivem na essência essa implementação da cultura da centralidade. E tanto lá, quanto no exemplo dessa locadora que eu dei, quanto na Movement, gente, é uma escolha diária você persistir, porque tem muita gente que vai pegando os gatilhos e a gente muda a estratégia e pensa de novo como que é. Mas no frigir dos ovos, a gente tem que entender o que eu estou fazendo está resolvendo o seu problema, né? Você falou um negócio interessante. Tem um negócio que a gente está conversando com o cliente, observando, tem a questão dos vieses, né? Aquele viés da confirmação, o viés da venda, né? Que você sabe que aquele cliente está querendo comprar e como você consegue extrair isso dos dados, né? Você sabe aquele cliente que está mais propício, aquele cliente que sempre reclama, você pode entregar de ouro a esteira para ele, ele vai dar nota 1. Como que funciona esse tipo de tratamento? Você sabe que já da literatura, só 2% desses clientes eles reclamam e eles são imorais, vamos dizer assim, né? Que eles utilizam desse gatilho para conseguir outras coisas. Normalmente, como a gente fica tagueando a jornada toda, tem alguns comportamentos que eles se repetem. Então, você já sabe que aquele cliente, você pode dar o seu rim para ele, que não vai estar bom. Entendeu? E você também pode escolher falar não para um cliente. Isso também é uma estratégia saudável para o seu negócio. Às vezes é pior você ficar com aquele cliente que ele vai ser um eterno detrator do que você, ficar insistindo no resgate. É lógico que para isso acontecer, a gente cria ali uma série de reforços para entender até que momento que eu posso abrir mão e falar, vou seguir. Abrir mão de imediato, nunca. Mas é a minoria, o que eu te falei, 2% mesmo. O restante, quando você resolve o problema, muitas vezes você consegue resgatar esse cliente. Até porque hoje o mundo tem exigido tanta transformação da gente que a gente muda o tempo inteiro. Agora eu detesto uma coisa, de repente eu converso com alguém, eu tenho várias provas sociais que aquilo mudou, eu sou influenciada, daqui 6 meses eu olho e falo, vou considerar isso, hein? E eu acho que vale a pena experimentar. Por isso que a lealdade é um tema tão difícil de se debater, porque ela depende muito da fase de vida e de experiência que a gente está vivendo. E a gente se analisando como ser humano é assim mesmo, né? O tempo todo, né? Não dá para ser Gabriela, né? O resto da vida. Legal. Então tem uma estratégia aí, né? Que é aquilo, se o cliente começou a encher muito o saco, o que você faz? Você manda o produto do concorrente para ele, encher o saco do concorrente. Mas acho que uma coisa que foi meio disruptiva, né? Quando o pessoal fala do Uber e tal, e que o passageiro ele é avaliado também, né? Ou seja,
tangibilizou, né? Então, se você é um mau passageiro que xinga o motorista, que reclama, que bate a porta, que suja o carro dele, você vai ter uma nota ruim e as pessoas têm o direito de não falar, não quero pegar esse cara é chato, não vou pegar, né? Então foi interessante porque, né, isso, e muita gente, e é interessante que quando você baixa o aplicativo, você fala, olha, não fique surpreso que você não é 100%, né? Como assim? Eu não fiz nada, o meu tá 4.9, por que não tá 5? Sim. Sei lá, às vezes Você errou o cadastro. Você fez ele esperar 1 minuto a mais, o motorista estava de mau humor naquele dia, né? Então, inverter o jogo, né? Interessante essa percepção. E tem que ter. É interessante isso, porque a gente imaginava assim, comprei o produto, acabou, coloquei em casa, acabou o relacionamento meu com aquela empresa. E não é mais assim, é uma parceria. Se você comprar um produto de uma empresa, você virou um parceiro daquela empresa. A empresa quer te manter ali o LTV, né? Quer te manter lá o maior tempo que ela consegue, gerando receita. E eu acho que o CX, o CX, né, ele entra para exatamente tornar isso possível, né, e tangível, né, como o Thiago falou. E assertivo, né? Assertivo. Porque cada um tem uma necessidade diferente. Você sabe que uma das estratégias é que a gente não começa pela exceção. A gente sempre começa pelos pontos de similaridade que tem. Então, tem muitas pessoas que gostam das mesmas coisas e têm a mesma necessidade. Então, se você também está começando agora, a dica que eu deixo é acha similaridade, porque você não vai conseguir chegar na exceção. Agora, quando você chegar na exceção, amigo, você é uau, você já se posicionou de outra maneira, né? E tem um gatilho da experiência do cliente, que é entender o comportamento. Quando a gente olha para o Uber e tem esse lance de avaliação e tal, todo mundo acha assim, nossa, foi incrível porque eu tô pedindo aqui pelo aplicativo, né? É outro ponto que a gente diz que a experiência do cliente traz um mapa mental, que é, você entende que o ser humano ele foi feito para não ter incerteza, ele gosta de ter certeza. Então, por exemplo, a experiência do Uber, ele veio para dar certeza de onde você tá, quanto tempo falta para chegar, qual que é a localização. E todo mundo acha que é só pela praticidade de não pagar. Não, gente, ele só quis te dar certeza. Então, assim, quando você entende na essência a dor do cliente, poderia ser só pela facilidade, mas não, é algo a mais, é algo, como que eu posso dizer assim, é o neuromarketing aí, né? Tá dentro de você isso, né? São conexões que você vai enchendo e colocando dentro do seu cérebro, que você tem que pensar em soluções. Então, quando você quer ser inovador, você quer usar as estratégias de experiência, você tem que entender todos esses momentos para poder ter soluções a respeito disso. E aí, outro exemplo que vocês falaram de avaliação é Reclame Aqui. Todo mundo acha que o Reclame Aqui é um site de reclamação. Gente, mas o nome, né? Exatamente. O nome induz isso, né? Não é comente aqui, relate aqui, reclame aqui, né? Então você só vai entrar lá quando você tem algo para reclamar, né? E pra gente, a gente usa estrategicamente. Porque eu tenho pelo menos 1.600 visitas de pessoas lá, mês, para consulta de reputação, que me leva para uma página de compra. Olha que doido isso. Ou seja, era conversão através da reclamação. A minha conversão tá lá, eu tenho um carrossel lá dentro. Se vocês entrarem dentro do Reclame Aqui da empresa, tá lá. E todo mundo olha para aquilo ali, não sei o quê. Reclame Aqui, tipo sinal vermelho quando entra. Até a página 2, de novo, ele virou um site de consulta para reputação. E ele não é eu não olho para ele como um site de reclamação. Ele é uma oportunidade de venda e melhoria. Vocês estão olhando para o Reclame Aqui das empresas de vocês? Então é outro ponto, né? Que, tipo, a gente vai na essência, né? Vamos dizer. Até porque geralmente quando alguém vai e eu já fui, não é que você quer só xingar a empresa, você tentou por alguns momentos, ou você nem tentou por facilidade, você quer ter o seu problema resolvido. Então, se a empresa resolve rápido, você até dá lá o felizinho lá depois, né? E aquilo gera uma reputação, né? Agora, se você demora também, aí... eu sou sempre a exceção, porque eu vou lá para reclamar. A primeira coisa eu reclamo, aí fico esperando o contato da empresa. Olha. Se a empresa não entra em contato, eu sei que aquela empresa não é séria. Tal. Se a empresa entra em contato, aí vira tudo maravilha, então, a gente resolve por telefone. Eu nem liguei no saque ainda.
vou lá. Você vai direto. Pô, é muito mais rápido. Porque você fica lá no telefone, sei lá, 40 minutos, 1 hora e tal. E ali agora tem bot, você consegue já cair. Então, gente, virou um canal de oportunidades. Virou um canal de relacionamento. Exatamente. E transparência, né? Transparência, exatamente. E se ele colocar na ouvidoria, mas será que aqui não, tá público, né? A ouvidoria já não resolve mais. E tudo são flores, né? Quantas vezes vocês consultam a estrelinha antes de comprar o produto, olham a avaliação, faz as análises que você tem que fazer. Então, já que você foi ali, você já vai ter como hábito olhar antes de comprar. Então, eu vou estar bem lá na fita, vou me colocar. Tem aqueles comentários na Amazon, né? Você entrou na Amazon para comprar alguma coisa. Você olha lá, tem comentários em muitos idiomas e tudo mais, né? E se tem um produto, se tem um comentário que é uma estrela, você já fala, não sei mais. Eu já não vou na média. Eu olho a distribuição. Se eu vejo que tem uma quantidade nos piores, deixa eu ver os piores. Eu só olho os piores. Eu só olho os piores. Se tem alguma coisa muito grave ali. E aí eu vejo, isso daqui não, pô, o cara que é chato, tá reclamando à toa, pô, isso aqui não faz sentido. Ou não, ó, tem poucos, mas tá estranho. E você vê que você, como cliente, você já faz sua análise. Esse cara que é chato. Então, assim, a marca, muitas vezes, ela não precisa se preocupar com essa reputação. Se autodefender o tempo todo, não né? precisa, você precisa fazer acolhimento. É outra dica que eu deixo para as pessoas. Acolha o seu cliente no momento de reclamação. O cliente sempre tem razão no sentido de que se ele utilizou algum desses canais ou algum momento para se queixar, porque você sim tirou ele de uma zona de conforto que ele estava. Eu acabei de dar o exemplo da Uber. O ser humano ele não foi feito para isso. A gente foi feito para ter segurança, né? O homem evoluiu para isso. Então, se você começa a entender e ouvir uma reclamação, uma queixa, sua vida fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Você já sabe onde você tem que agir. Hoje de manhã eu estava num evento de software livre e tinha uma palestra de uma empresa chamada Red Hat, não sei se você já ouviu falar, uma empresa de software, começou lá em 1990 e alguma coisa, só que ela gera um evangelismo tão grande que as pessoas fazem tatuagens, os funcionários têm tatuagens da empresa, os clientes, marca, o cara tatua na pele. Sim, fantástico, Deus, né? Do céu. E aí minha pergunta é, como que a empresa consegue, uma empresa desse nível, deve ter outras, né? As Nike também eu vejo isso hoje muito, o cara vai lá e faz até tatuagem da Nike e tal. Como que uma empresa chega nesse ponto de marca, de fidelidade? Isso é fidelidade, né? Isso é comprometimento de longo prazo, né? É isso que eu tô imaginando. Eu acho que quando eles chegam nesse nível, eles já passaram de alguma das fases que eu disse aqui, eles já entenderam, eles já entenderam as comunidades, as exceções, e eles já criaram e incentivaram essas comunidades, né? Então, você vê a Nike ou outras grandes marcas que se posicionam e elas não falam só a língua do que corre, do que usa a Nike para fazer atividade física, elas vão para outras partes. Então, todo mundo se sente parte da comunidade Nike, mas em diferentes momentos, assim, né? E eu acho que é isso que faz, assim, case de sucesso geral, né? Disney, quem vai na Disney e também tem muita gente que tatua, né? Esses dias eu estive no Rio de Janeiro e tava lá num grupo de amigas em comum, pessoal de lá. A menina, tinha 22 anos, ela tinha ido pra Disney 17 vezes. Assim, ela nasceu indo lá, né? E aí, amiga, e não sei o quê, como que você não vai? E da onde vem esse fanatismo? Mas ele entendeu, para cada fase da vida dela, ele nichou uma experiência lá que fizesse sentido. Então eu acho que as marcas, elas cada vez mais têm se apropriado disso, né? E aí você vê diferentes marcas, uma marca nacional, né, que chama Z-Dog, uma marca começou como tudo para cachorro, né? Pet, caminha, roupinha e tal. Agora ela tá fazendo roupa. Ontem eu tava vendo, ela já tá fazendo acessório para computador e tal. Ela entrou na vida das pessoas através do pet e depois ela começou a entender que existiam nichos maiores, assim, e eu tava olhando as avaliações,
falei, caraca, nichou total para comunidades diferentes, e aí, né, é o pai do cachorro, é a mãe do cachorro, é o que usa o computador. Então, eu acho que vem tendo esse entendimento que posiciona, né? A Mento é um exemplo disso, né? Quantos produtos de diferentes empresas para diferentes segmentos, né? E vocês vêm trabalhando também para isso. A Movement é a mesma coisa, né? Então, quer estar na academia, quer estar no consumidor final, quer atividade física, quer ter uma jornada de vida mais saudável, qual é o tipo de conteúdo que eu produzo, aonde eu tô, qual é o evento. Então é uma caminhada longa, precisa de investimento, precisa de tempo e vontade, porque não é fácil. É uma vida, né? Você vai colocar o teu cliente como parte da empresa, ele vai até o final da vida. Não é mais cliente, né? Vira família. Você quer criar uma comunidade, criar fã-clube, né, da marca, né? Exatamente, vira um ativo, né, praticamente. O que não dá mais é para demorar, né? Então, por isso que os métodos ágeis, essa nova formatação, você não pode pensar. Eu não posso pesquisar o cliente hoje, pegar aquela tarefa e vou fracionar para começar a implementar aquilo nos próximos, sei lá, daqui 12 meses eu começo a pensar, não, amigão, daqui 3, daqui 6, daqui 9, daqui 12, para onde você vai? Porque senão você provavelmente está fora do mercado. Senão o teu cliente vai tatuar a marca do outro. Exatamente isso. Perfeito. É exatamente isso. Bacana. Foi muito bom. Achei que a gente tinha assunto aqui para falar, né, por mais horas. A experiência do cliente, ela é, de novo, uma jornada que percorre todos os momentos de uma empresa. Então, a gente consegue fracionar isso e falar de temas específicos para todos os momentos, assim, tem muitos cases, assim, então convido todo mundo. Legal, mas eu acho que do que ficou, depois a gente abre para as considerações finais, mas o que eu peguei aqui, que é uma coisa que a gente vem tratando também junto com alguns clientes nossos, é que, às vezes, o pessoal que vem de uma estrutura um pouco mais tradicional, mais hierárquica, entende, né, como só um departamento, né? É um grupo de pessoas, quando na verdade quando você desenha a jornada do seu cliente, você está desenhando a estrutura do seu negócio. Sim. Aquilo é muito estratégico, para estar só num departamento, né? Aquilo tem que estar, ou seja, eu colocar meu cliente como primeiro lugar, eu entender, né, como que o meu negócio se adequa ou resolve as dores dos meus clientes, eu ter isso como principal é uma questão que, como você falou, é cultural, é multidisciplinar, multidepartamento, isso tem que estar inserido, né, e às vezes as pessoas têm essa ideia, né, de que não, é o departamento, né, essa visão departamentalizada, quando na verdade é alguém que seria tipo, eu posso dizer que seria esse profissional, né, ele seria como se fosse o embaixador do cliente dentro da organização. Exatamente. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, e esse compromisso passa, a experiência do cliente está em todas as áreas, né? Por isso que a gente faz comitê do cliente, porque aí traz todas as fases. Tem vários rituais que acontecem que tangibilizam isso, mas é exatamente, é uma escolha mútua de todos os departamentos ou integrantes da equipe que estão fazendo aquilo. Então, esse processo de transformação de centralidade no cliente não pode ser só do dono, não pode ser só de uma área, tem que ser de todo mundo. E o chamado é, cara, ou você entende ou você tá fora. Não dá mais para procrastinar isso, né? Não dá mais para ser como você sempre fez. Tá tudo muito rápido, né? Se o cliente tem uma experiência boa, ruim, é muito rápido as coisas. Ele pesquisa, tá na internet, não dá para brincar, né? Não dá para ficar... O cliente, hoje, estudos, né? WhatsApp, ele está disposto a esperar 2 minutos por uma resposta no WhatsApp. Lógico, na pandemia, a comida dele chegava em 40 minutos, ele fez isso durante 2 anos. Você acha que por uma resposta no WhatsApp ele vai querer esperar mais do que isso? Ele não precisava ir no supermercado, cozinhar, fazer nada dessas coisas. Então, de novo, olhando o comportamento e aí neurociência, o quanto que você tem se abastecido dessas experiências. Se o cliente não espera isso, você vai desenvolver um produto em anos, em meses, ele está esperando 2 minutos por uma resposta, amigo. O
o que eu pego de síntese, né, que no passado a engenharia dominava, ela fazia o produto exclusivo, o cliente era refém. Construa que eles virão, né? Essa mentalidade. O produto era, nossa, é diferencial, o cara tem que comprar esse e acabou. E o cliente não tinha opção mesmo. Hoje o cliente tem muita opção. Então, acho que essa centralidade no cliente, falar, não, agora eu preciso cativar o cliente, cuidar, tratar, ser o meu parceiro, ser o meu amigo, né? Tatuar a marca lá. Então, eu acredito que você está dizendo pra gente que mudou, né? O paradigma mudou. Não é mais a engenharia que domina aquele produto exclusivo onde o cliente vira refém, que ele não tem outro produto similar no mercado. Não estou falando isso das marcas patrocinadoras, tá, gente? Mas o cliente em si, ele vira o ponto central de uma estratégia onde você tenta montar um roadmap de produto para atender as necessidades daquele cliente durante a maior parte da vida dele, ou toda a vida dele. É exatamente isso. E assim, gente, se não dá para mudar tudo ao mesmo tempo, segregue, crie centros de inovação ou pequenos ecossistemas de inovação que vai trazer isso para o seu negócio aos poucos, porque também é um pouco de utopia eu falar que às vezes eu vou mudar negócios, empreendedores, comércios, coisas que estão aí há muito tempo de uma vez só, é um processo isso. Então, tem várias maneiras de inovar e de criar isso. O cliente vai trazer insight, hoje é eu que tatuo o nome dele, né? Porque é ele que vai me sustentar tudo isso, então ele vai sempre trazer esses insights pra gente, e muitas vezes ele não vai saber demandar o que ele quer. Eu vou continuar determinando no mercado, talvez, posicionamento, inovações ou tendências, mas sempre com base na necessidade dele. Então, eu acho que é isso, né? Tá aberto a ouvir e entender. Muito bom. E aí, Alan, quando que você vai fazer a tatuagem aí do símbolo da mento aí? Eu vou pagar pra ver essa. Quero ver, hein, Alan? Não, eu não acredito em tatuagem. Então eu já pedi tatuagem. Isso aí. Não sei que dá pra gente ir mudando, né? A gente coloca, depois vira gente. Faz só o símbolo aí, faz só o símbolo, né? É isso aí, gente. Mas legal, pessoal. Acho que era isso. Muito bom. Não sei se tem alguma consideração final, se despeça. Como que eu falo, né? Como se eu quiser conhecer mais sobre a Juliana, quiser trocar uma ideia, onde que eu encontro, no LinkedIn, Instagram, como que eu faço pra... Gente, Juliana Rosa, Instagram, Ju Rosa Curse. Vocês vão me achar na Movement, que é a empresa que eu atuo hoje. Vocês vão me achar em Pompeia, em qualquer lugar, todo mundo me conhece. Vocês vão me achar em todos os canais digitais. Eu acho que se tem a mensagem que eu deixo aqui para as pessoas, né? Eu não sou jovem, eu me adaptei a tudo isso, muito diferente da geração que já está vindo, né? Eu já tenho 37 anos e eu adoro falar que eu tenho 37 anos e viver essa transformação é incrível. Mas eu deixo o convite para as pessoas de fazer essa rede, essa cocriação, de transmitir o conhecimento. Eu faço muito isso, então as empresas, os profissionais liberais me procuram para falar sobre a experiência do cliente, eu ajudo no negócio, eu ensino a fazer as coisas, porque eu acredito que essa rede que se cria de trocar experiências é ela que faz essa transformação e que permite a gente estar nessa transformação. Então, o chamado que eu deixo para as pessoas que são apaixonadas por experiência ou que tem negócio, vamos continuar trocando, vamos continuar ensinando, compartilhando conhecimento, porque eu acho que isso muda a nossa vida e muda o ecossistema que a gente está. Eu acho que esse é o meu propósito, mudar o ecossistema que eu vivo. É isso aí. Muito bom, muito legal. Bom, quem quiser me encontrar, Thiago Goulart _oficial no Instagram, Thiago Goulart no LinkedIn. Pompeia também, não é uma cidade tão grande, né? Vai me encontrar aqui na Pateca, em alguns lugares aí. Legal, Juliana, muito legal o papo, muito bom mesmo. Eu não tinha toda essa abrangência e espetacular, parabéns aí pelo trabalho, acho que foi muito bacana. Eu sou o Alan, estou em todas as redes sociais como Alan.Siriani, e é isso. Isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, Juliana. Obrigado, Alan. Obrigado ao pessoal que não está nos ouvindo. Boa tarde. Bora! Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.